Estamos em pleno cartódromo AMF em Vila Real. Viemos ao coração de Trás-os-Montes para mais uma edição do Motosport hoje, na V-Motores e na Gol FM. Sintam-se bem-vindos e bem-vindas. Viemos até terras transmontanas para falar com um transmontano rijo e uma das figuras mais carismáticas do Campeonato de Portugal de Montanha JC Grupo, Joaquim Teixeira, que além de piloto do Bom Piso Racing Team é também o presidente da APAM, da Associação Portuguesa dos Pilotos de Automóveis de Montanha, e nessa condição um dos elementos fundamentais do promotor deste campeonato. Joaquim Teixeira, antes de mais, muito obrigado por nos receber aqui em Vila Real. Está aquele frio maravilhoso de inverno típico desta terra rija. Estamos também em tempo de balanços. Parabéns pelo título da Divisão 4 e do Grupo TCR. Parabéns também por mais uma presença final no pódio da categoria Turismos, vice-campeão nacional. Foi uma época obviamente atípica, mas que no fundo, para si e para o Bom Piso Racing Team, em termos de montanha, acabou por correr de uma forma extremamente positiva. Sim, muito boa tarde e obrigado pelo convite. Sim, este ano, dentro daquilo que foi possível, portanto, com o reduzido número de provas, acabou por ser o que nós aspirávamos, manter pelo quarto ano consecutivo no pódio dos turismos, após o primeiro ano termos sido campeões nacionais. Tivemos pena que a última prova não se realizasse, porque a diferença entre o meu colega que foi campeão e eu foram 2 pontos no final, portanto poderia ser decidido na tal prova que faltou, que foi à última da hora anulada, mas é as contingências do desporto automóvel, temos de viver com elas, umas vezes ganham um, outras vezes ganham outro, e parabéns a quem vence, portanto para mim é assim, é porque foi melhor, foi mais consistente, não tem nada a opor. A nível da Bom Piso, procurámos manter-nos no campeonato de montanha, e procurámos este ano fazer também o Open de Portugal de velocidade. Aí não, eu fiz a primeira prova por motivos profissionais do Kim Santos, o meu filho fez as 3 provas, faltou uma também por motivos profissionais, portanto faltou uma prova, e na outra o Kim Santos também fez, na última o Daniel teve que fazer sozinho, correu também razoavelmente bem para a equipa Bom Piso, porque conseguimos ser segundos na categoria TCRs e terceiros no Campeonato de Turismos do Open, derivado a termos falhado uma das provas, mas acho que o balanço acaba por ser positivo. Nós vamos mais lá para dentro na conversa dar um bocadinho mais de destaque a essa presença na velocidade da equipa e neste caso também da perninha que fez com o filho, que é obviamente de certeza um momento também de grande satisfação para si, mas continuemos um pouco mais na montanha. Começou com uma vitória que foi uma vitória incontestada e incontestável em Mursa, e mesmo tendo um carro que tem algumas limitações em termos de competitividade quando comparado com algumas das melhores montadas que existem no campeonato, penso que terá que ficar satisfeito, quer com a performance que teve na Serra da Estrela, quer com a forma que, como seja no molhado, seja no seco, conseguiu também pegar neste Cupra TCR e ser competitivo na rápida. Sim, acho que tenho de considerar isso. Mursa correu-me bem, obtive a vitória. A Serra da Estrela eu sabia que não é a rampa mais adequada, derivada à inclinação, aos binários que tem de se ter para sair e impotência, portanto, e as outras viaturas, algumas têm outras condições. À rápida, à chuva, já sabia que não tínhamos hipótese, lutar contra 4x4 à chuva é quase impossível. Estava à espera de outras provas em que o meu carro poderia ser mais competitivo, que acabaram por não se realizar, mas dentro daquilo que se realizou, acho que correu bem. A primeira, foi agradável, a primeira começar logo a vencer, permitiu-me acalentar a esperança que poderia decidir o campeonato até ao fim, e contrariamente ao que se diz, embora eu seja transmontano, residi muitos anos em Mursa, não sou se calhar a pessoa que melhor conhece, há alguns pilotos que conhecem tão bem como eu, porque também moram a 20 km e a 15 km da rampa, portanto toda a gente a conhece. Agora, o resto foi aquilo que é possível. Para o ano esperamos que possa ser melhor e que o campeonato seja mais longo. E não há sombra de dúvidas que seja quando foi na versão Seat Leon Supercopa MK3, seja com o Cupra TCR, e não é por estarmos perto de um aeródromo e com este cenário por trás de nós, mas Joaquim Teixeira voa literalmente baixinho aos comandos deste carro de origem espanhola. Pergunto-lhe claramente, é um fecho de ciclo da sua presença nos turismos ou iremos voltar a ter o Joaquim Teixeira no próximo ano nesta categoria a lutar por mais um título nacional? Não, em princípio eu irei me manter nos turismos. O carro é muito engraçado de conduzir e, como eu disse na primeira prova, portanto, eu consegui explorar todo o potencial do carro porque estava a bom tempo
e acho que este carro tem condições para se manter dentro dos turismos a lutar pelo pódio e mesmo com as alterações que este ano 2021 vai ter, vou ter maior concorrência, mas quanto a mim, quanto mais melhor, e acho que vou manter, não vou começar a fazer loucuras, até porque eu tenho de manter uma viatura para eu fazer, enquanto for possível, montanha, e o Kim Santos e o Daniel fazerem velocidade, portanto, e acho que é a viatura adequada, a nível de manutenção, a nível de tudo, de performances e de prazer que dá a conduzir este carro, em princípio irei manter nos turismos. Joaquim Teixeira, nós voltaremos a falar de questões eminentemente competitivas enquanto piloto, mas também enquanto team manager, mas agora vamos falar com o Joaquim Teixeira, presidente da APAM e um dos elementos fundamentais na promoção do Campeonato de Portugal Montanha JS Group. Um campeonato que nos últimos anos, e isto é assumidamente aplaudido por todos, tem aumentado significativamente não apenas o seu impacto mediático, e os números do estudo da Cision assim o demonstram ano após ano, e mesmo neste ano de pandemia, sendo um impacto menor, conseguiu mesmo assim manter um impacto muitíssimo satisfatório. Tem também sido um campeonato que tem granjeado um enorme apoio por parte da afición, os aficionados que, a título de exemplo, na rampa Porca de Mursa, bateram recordes de presença de público. Depois, obviamente, a pandemia veio claramente prejudicar este campeonato. Enquanto elemento da promoção, enquanto presidente da que balanço é que faz daquilo que foi possível fazer durante esta época de 2020 em termos de montanha em Portugal? Foi difícil porque nós tínhamos o apoio de todos os clubes, todos eles tinham como objetivo realizar as provas, umas por um motivo, outras por outros, acabaram por não se conseguir realizar 5 das 8 provas, mas nas que se realizaram, a primeira felizmente teve público, foi uma prova que teve uma adesão muito grande, não só a nível de público, mas a nível participante. Acho que foi das provas com o maior número de inscritos ao longo dos anos, a nível de campeonato de montanha. Não estou a falar em provas que integravam o nacional, porque aí eram muitos inscritos que vinham os troféus. Nós tivemos 55 inscritos na primeira prova, depois baixou porque houve pilotos que, quando os questionámos o que é que iriam fazer, eles, dentro da incerteza que era este ano, não saber quantas provas, decidiram não arriscar a nível de patrocínios e depois ficarem a meio e os patrocínios terem não aceitarem muito bem, então apontaram baterias para 2021 e, portanto, foi esse o motivo, e também a falta de público que levou que reduzíssemos depois o número de participantes nas duas últimas provas. Mesmo assim ficaram sempre acima dos 30, portanto, o que eu acho que é muito bom para as limitações que o campeonato teve. A nível de promoção, o campeonato continua a ser um dos melhores campeonatos. Nós cada vez estamos a tentar atualizá-lo de modo a poder receber o maior número de viaturas possíveis e viaturas que as pessoas e o público gostem de ver. Portanto, em princípio, é esse o segredo, e também a grande união que existe neste momento entre a APAM e os clubes organizadores na promoção deste campeonato, e também tudo aquilo que depois nós arranjamos, como, por exemplo, as transmissões. No seu caso, por exemplo, acho que, e publicamente importa também aqui ressalvar, é uma mais-valia no campeonato de montanha que nós conseguimos angariar para o nosso lado. E, pronto, e tudo isto tem impacto depois no público. Mesmo assim não estamos satisfeitos, queremos sempre mais, vamos querer mais. Nós somos ambiciosos e nunca nos damos satisfeitos. Vamos esperar que 2021 nos possibilite ter o campeonato que nós esperávamos que em 2020 fosse possível. O Joaquim Teixeira abordou um tema que é obviamente fundamental. Esperemos que esta pandemia e o combate nos tragam 2021 relativamente normal, e até porque uma das grandes lutas da promoção da montanha e de todos quantos estão à volta deste campeonato foi tentar transferir para 2021 aquele que era um calendário extremamente ambicioso preparado para 2020, e isso foi, ao que tudo indica, conseguido. Dois destaques: o facto do FIA e o Climb Masters, a autêntica Taça do Mundo ou Taça da Europa, que é disputada de 2 em 2 anos e que estava prevista para a Falperra em 2020 e que transitou para 2021, e o facto do europeu da modalidade, que normalmente tem uma prova em Portugal, em Braga, na cidade dos Arcebispos, e que em 2020 iria ser disputado em Boticas e que irá ser feito em Boticas em 2021, fazendo com que, se tudo correr pelo normal em termos de surto pandémico, tenhamos um ano em cheio. Isto foi importante para que, dentro dos possíveis, depois deste ano complicado e onde foi só feito o possível, 2021 pudesse ser um ano que fizesse o campeonato e a modalidade regressar à sua máxima força. Sim, esse é o objetivo. Conseguimos realmente, e mesmo nós e a Federação,
manter as provas internacionais, as duas que tínhamos em 2020, passá-las para 2021, o que foi importante. Nós normalmente tínhamos como intenção, se não fosse este fator pandémico que estamos a viver, começar o campeonato no início de março. Não vai ser possível, nós não vamos arriscar para depois evitar adiamentos de provas. Portanto, o campeonato irá, em princípio, segundo aquilo que está já estabelecido, começar no último fim de semana de março. Portanto, já será no início, e vai ter de terminar em setembro, porque depois temos em outubro o Masters, portanto, e tem de estar apurada das classificações. Mesmo assim, estamos com a preocupação, e está tudo praticamente acertado, com a preocupação de deixar quase sempre 3 semanas entre umas provas, de prova para prova, de maneira que qualquer piloto, em qualquer problema que venha a ter, tenha sempre condições de reparar a sua viatura, de se reorganizar para participar na prova seguinte. O que nós não queremos é que as pessoas, por um motivo ou por outro, por encurtar de prazos e distâncias de umas provas para as outras, depois não participem por ser impeditivo resolver os problemas que muitas vezes durante a prova anterior tiveram. Joaquim Teixeira, uma das novidades de 2020 que não tivesse acontecido o que aconteceu em termos de pandemia, logo na primeira prova mostrou que era uma aposta bem feita, foi a existência de um novo campeonato dentro do campeonato de Portugal de Montanha JC Group, e refiro-me aos Legends. Depois dessa bem-sucedida aposta, que ao que sei irá continuar, e dentro daquilo que ainda é possível negociar e que ainda está nos segredos dos deuses, do que lhe é possível aqui nos revelar, que outras alterações importantes é que nós podemos vir a ter para esse tal incremento competitivo e do impacto causado por parte do campeonato na época que está, digamos, a 4 meses de começar? Este ano que terminou, os Legends realmente foram uma realidade, mas não foi só a criação dos Legends. Nós tivemos de reorganizar também os anos dos clássicos, porque os clássicos iam até 90 e qualquer coisa, 99, não, até 90, e não pode, daí começam os Legends e vão até 99. Portanto, o que é que nós tínhamos? Havia carros que efetivamente são Legends, que estavam a correr com o Campeonato Nacional nas nossas categorias, e havia carros que já não eram clássicos e que estavam a correr nos clássicos. Essa reorganização acho que foi boa, criou-se um Campeonato de Legends que eu penso que iria ter bastante adesão, não fosse este fato pandémico que tivemos. Este ano, em princípio, aquilo que está mais ou menos alinhado, e quando digo alinhado, quer com a Federação, quer com a APAM, quer com os clubes, e mesmo ouvindo os pilotos, nós temos sempre o cuidado de ouvir os pilotos, mas registamos as respostas deles para que amanhã as pessoas saibam aquilo que disseram. Podemos ter algumas novidades. Podemos ter, não é imitar a Madeira, mas podemos ter, porque chegou ao nosso conhecimento e ao conhecimento da FPAC, vários interessados em participar com os kart-crosses, a exemplo do que se faz no Campeonato de Montanha da Madeira, com um troféu, é um troféu, não entra, sim, e podemos ter neste ano de transição para vermos qual é a abertura, porque são viaturas também espetaculares para o público, e como eu digo, transição, porque neste momento os protótipos estão limitados a 2 litros, portanto, aí a classificação absoluta vai se manter a mesma, só que poderemos abrir, como também Challenger ou outro nome, Fórmulas 4 e Fórmulas 3000. Não irão fazer todas as provas, aí será cada clube a dizer se tem condições de segurança para que eles corram. Poderão, os que não tiverem não irão fazer, e logo à partida saberão quais são as provas. Portanto, achamos que será uma mais-valia também para o campeonato, são carros espetaculares, quer uns quer outros. Para o público acho que vai trazer mais gente ainda, e também em princípio reorganizar a categoria turismos, em que em vez das 4 atuais divisões, que eu acho que eu e a totalidade dos pilotos, porque eu digo a totalidade de todo o vasto universo de associados que responderam, só 2 é que não foram favoráveis, que é criar uma divisão, acabar com as 4, em que havia troféus, havia TCR, havia depois divisões livres em que entravam carros de 1400 até 3000 de cilindrada. Criar uma divisão só para 4x4, sejam eles quais forem, 4 rodas motrizes, é exemplo do rallies, e 2 divisões, 2 rodas motrizes, uma até 2 litros e outra para mais 2 litros, e vamos juntar toda a gente aí. 2 litros, acho que é indispensável, porque neste momento a menor adesão que o campeonato tem tido é de viaturas até 2 litros,
porque não é gratificante para alguém que tenha um Peugeot, que tenha um Clio, que tenha um Saco, estar a lutar com viaturas como esta, com 3.500 de cilindrada, viaturas como outras de 4x4, R5, portanto não é frustrante. E então eles podem lutar pela sua divisão em igualdade de armas. A partir dos 2 litros, entram todas as viaturas que sejam superiores a 2 litros, entram todas ali. Há maior competitividade, penso eu, porque há maior quantidade de viaturas por divisão e pensamos que vai ser também uma mais-valia para o campeonato. Muito bem, e é ótimo sabermos essas novidades. Voltemos ao piloto Joaquim Teixeira. No próximo ano, para além da montanha, está disponível para mais uma perninha de vez em quando com o Daniel ou com o Joaquim Santos na velocidade? É assim, eu estou sempre disponível, mas preferencialmente na velocidade para o ano. O que nós fizermos será sempre virado para a participação do Daniel e do Joaquim Santos. Eles são os pilotos prioritários da Bom Piso Racing Team na velocidade. Caso algum deles não possa participar, eu poderei estar disponível, como também poderá um deles fazer a prova sozinho e eu não a fazer. Neste momento eu estou a quase, não digo a 100%, mas a 90% virado para a montanha. Só em casos mesmo especiais é que irei fazer velocidade. E vou dizer porquê, e pode ser estranho. Eu já não tenho grande apetite, não é aptidão, não me desperta grande apetite para a velocidade, porque, embora eu gosto de velocidade, mas acho que eu já não gosto de andar tanto tempo dentro de um carro. Chega a uma altura que já começa a desmotivar, porque a mim não me satisfaz estar a conduzir porque ando muitos quilómetros, satisfaz conduzir, nem que sejam poucos, no máximo da adrenalina, no máximo da competitividade. E é por isso que eu me continuo a manter na montanha. O nosso projeto da Bom Piso Racing Team será, em 2021, Campeonato de Portugal de Montanha comigo, como piloto, o Joaquim Santos e o Daniel Teixeira na velocidade, em princípio no Open, como pilotos da Bom Piso Racing Team. E é assim que vamos manter. Também em 2021, a nível da nossa participação, vamos ter uma equipa própria, uma equipa de assistência, vamos criar a nossa própria equipa de assistência e, portanto, também é outra das novidades que vamos alterar. Terminou a parceria que nós tínhamos com a equipa anterior, na qual eu me mantive 20 anos e não tenho nada, continuo a ser amigo de todos os elementos da equipa, mas achámos que, pronto, tínhamos de partir para outro patamar, outras alternativas, sem qualquer razão de apontar a nada, foi uma opção nossa. Continuamos, portanto, e bem, achámos que devíamos fazer isso e é isso que em 2021 vamos fazer a nossa própria equipa e depois vamos ver os resultados. Muito bem, e que seja um fantástico ano, exemplo do que foi em 2020. Joaquim Teixeira, muito obrigado por nos ter recebido neste magnífico final de tarde. O sol já está a partir lá para os lados do Porto e do mar, a despedir-se de mais um dia de autêntico inverno, mas um dia fantástico que terminamos aqui neste magnífico cartódromo plantado à beira do aeródromo de Vila Real, onde viemos encontrar Joaquim Teixeira, que tem uma dupla presença muito importante no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, é um dos seus pilotos principais. Em 2020 venceu a divisão 4 entre os turismos e o Grupo TCR, foi também vice-campeão nacional dessa categoria de turismos e enquanto presidente da APAM tem um papel preponderante no sucesso mediático e no impacto público que este campeonato tem granjeado nos últimos anos. Com imagens de José Bernardo Coelho e edição, como sempre, de Armando Leitão, Joaquim Amândio Santos a conduzir mais um episódio do Motosport hoje, na Gol FM e na V Motores. Boa tarde a todos.